Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, alegria em estar com vocês nesta oportunidade que o nosso Senhor Deus nos concede. E no vídeo de hoje queremos falar um pouco com vocês sobre o Evangelho, ok? E eu quero convidar todos para ler junto comigo aqui no livro de Romanos, capítulo de número 1 e o versículo de número 16, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Romanos 1 e 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém, queridos irmãos em Cristo Jesus. Louvamos ao Senhor Jesus por essa rica oportunidade de estarmos mais uma vez fazendo esse vídeo. E no vídeo de hoje escolhemos falar um pouco sobre o Evangelho. Por que, Luciano? Porque o Evangelho sabemos que significa novidade de vida. Sabemos que o Evangelho significa viver uma vida nova. Mas algumas pessoas têm a visão errada sobre o Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo não é um caminho fácil de se seguir. O Evangelho de Cristo é um caminho de dificuldades. É um caminho que nós alcançamos a salvação através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas é um caminho em que temos muitas dificuldades, em que progressivamente ou devagar vem chegando no nosso caminho, vindo ao nosso encontro. Existem pessoas que pensam que é um caminho em que um que estava dando errado vai passar a dar certo, um que estava troncho vai logo se endireitar, mas não é bem assim. Tudo é progressivo. Porém, o Evangelho é uma questão de fé. Quando se aceita o Evangelho de Cristo, está aceitando a Jesus como Salvador das nossas vidas. Então, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós passamos a viver de forma espiritual. Então, vamos começar a entender o Evangelho do Senhor Jesus de forma espiritual. Por quê? Porque tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é financeiro, não vai ser mais a prioridade nas nossas vidas, mas sim o Evangelho de Cristo, sim a novidade de vida. Porque o Evangelho também é renúncia, pois quando aceitamos a Cristo e passamos a estar no caminho do Senhor, nesse Evangelho do Senhor Jesus, então nós precisamos renunciar costumes, palavras, atos em que cometíamos e não se comete mais. E com o passar do tempo, nesse estado de perfeição em que nós vamos alcançando, surgem muitas dificuldades, como mal compreensões, como desprezo de pessoas em que eram próximas e se afasta. Tudo isso faz parte do Evangelho. Então, nesse capítulo 1 de Romanos, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, ele trazendo as suas saudações, como apóstolo de Cristo, mas sabemos que Paulo também era missionário. Paulo ele era um missionário em que pregava a palavra de Deus em países diferentes, porém ele sempre tinha a responsabilidade de estar ali com os irmãos, ele tinha a responsabilidade de formar ali igrejas e deixar pessoas responsáveis para estar ali pastoreando aquelas igrejas. Porém, ele estando em outros países, em outros lugares, ele sempre tinha a preocupação de como estavam os irmãos, do cuidado com os irmãos, direcionando os irmãos para o caminho correto. Então, esse capítulo 1 de Romanos, nós vamos encontrar, sim, Paulo com cuidado. Pois, nesse capítulo 1, nós vamos encontrar Paulo ele anelando, ou seja, ele desejando ir ter com os irmãos de Roma, porém ele não podia ir porque ele estava em uma das suas missões, ele estava pregando o Evangelho e ele estava distante. E por muitas vezes, diz a Bíblia, em que Paulo ele também já tinha tentado chegar lá, ele já tinha tentado ir até Roma, mas ele era impedido. Por que, Luciano, ele era impedido? Por situações adversas, por algumas questões em que não permitia em que ele chegasse até a igreja de Roma. Então ele era impedido, desejava, queria, mas ele era impedido de chegar. Então existe também a situação em que vale, em que nós venhamos sempre a lembrar
de que na missão de Paulo, ele não teve apenas facilidade, mas por muitas missões, Paulo também era preso devido às suas missões, nas suas viagens. Paulo também, ele era ali açoitado. Paulo também, ele era ali, podemos dizer, esbofeteado, né? Esbofeteado. Ele era ali agredido, né? Por estar falando, por estar pregando o Evangelho de Cristo. Então nós vamos encontrar nesse capítulo 1 e no versículo 16, Paulo ele pedindo aos irmãos que os irmãos não viesse a ignorar o fato dele não poder ter ou estar com os irmãos, porém ele tinha tentado, mas ele era impedido. Mas ele firma e ele deixa fixo de forma direta no versículo 16 que ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação para todo aquele que nele crê, porque é poder de Deus para os que crê, porque o Evangelho ele é a salvação. O que é salvação, Luciano? Salvação significa livramento, meus irmãos. Então é livrado da morte eterna através do Evangelho, através do sacrifício de Cristo Jesus. Porém, vale lembrar em que quando nós mergulhamos no Evangelho do Senhor Jesus, então a nossa vida passa a mudar, porque são sim muitas as dificuldades em que vem para que nós venhamos a enfrentá-las. São muitas as dificuldades em que vem para nos parar, são muitas as dificuldades em que vem para nos fazer tropeçar no caminho. Mas quando nós começamos a caminhar, começamos a orar, começamos a interceder, começamos a buscar a Deus, então as dificuldades ela vem aumentando. E isso prova em que nós estamos indo no caminho certo, porque o Evangelho é isso. No Evangelho nós encontramos pessoas em que vivem, em que se habilitam, em que se formam para nos prejudicar ou para nos parar. Por quê? Porque estamos no caminho do Evangelho. E o caminho do Evangelho é sofrimento. Existem pessoas que nos abraçam, mas quando entramos no caminho do Evangelho, então essas pessoas se afastam. Essas pessoas passam, ao invés de ser amigos, passam a ser inimigos. Ao invés de serem próximos, passa agora a serem pessoas distanciadas. E isso não é incomum, porque isso também faz parte do Evangelho. Pois o próprio Jesus ele disse: no mundo tereis aflições e tribulações, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então entenda que o próprio Jesus ele já nos alertava de que a nossa caminhada não seria fácil, de que a nossa caminhada não seria fácil de dar o procedimento. Não seria fácil de estarmos aqui nesta terra e estaríamos em alegria, não. Mas são choros, decepções e muitas vezes frustrações, pessoas em que vivem ao nosso redor, em que já não nos compreende hoje, porém antes nos compreendiam, nos abraçavam. Mas isso também faz parte do Evangelho, porque o Evangelho é resistência. O Evangelho é resistência às dificuldades. O Evangelho é estar muitas vezes mal, mas estar confiando de que vai vencer, porque Deus é aquele que sustenta a todos nós pelas nossas mãos. O Evangelho é renunciar todas as coisas que antes fazíamos para hoje nós estarmos aí com Cristo, esperando na sua volta, esperando a salvação. Então observe que quando se entra no Evangelho, se há uma mudança de comportamento, é também em palavras, forma de andar, na forma de vestir, na forma de estar, porque o Evangelho também é transformação de vidas, o Evangelho também é transformação do nosso viver, da nossa trajetória. Tudo o que antes fazíamos, quando estamos no Evangelho, existem coisas em que não fazemos mais, porque tem que haver uma mudança, tem que haver uma regeneração. E observe que todos que entram no Evangelho Santo de Cristo, que aceita Jesus, que crê no seu sacrifício, e decide levar essa vida adiante, são pessoas
em que encontram dificuldades, mas são pessoas que são respeitadas. Muitas pessoas antes as chamavam por apelidos e já passam a chamar por nome ou por irmão. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo ele é respeitado em todos os lugares. O Evangelho de Cristo ele é respeitado em todos os momentos. O Evangelho de Cristo ele é respeitado entre pessoas, entre nações, entre tribos e todos aqueles que têm temor à palavra de Deus. Então o Evangelho é novidade de vida, o Evangelho é respeito, o Evangelho é satisfação, irmãos, de estar nesse caminho santo do Senhor, porque o Evangelho é assim: quem antes bebia, não bebe mais, quem antes fumava, não fuma mais, quem antes passava noites em baladas, já não passam mais, mas passam a ter uma vida mais perto de Deus, mais próximo a Deus, de intimidade com Deus, porque sabe que é no caminho da oração, que é no caminho do Senhor Jesus, em que nós conseguimos alcançar o nosso destino desejado. Além de ser os céus, que é prometido por Cristo, nós conseguimos também intimidade com Deus. Porque para vencer nesse mundo sem intimidade com Deus, não tem condições de se vencer. Para vencer nesse mundo sem intimidade, sem ousadia, não tem condições. Observe que os dois versículos em que nós lemos, nós vamos encontrar também o segundo versículo lido, em que vem falando de fé em fé. Porque o evangelho sem a fé não é evangelho. Porque a fé é o fundamento daquilo em que nós esperamos, mas a fé é aquilo em que nós não vemos, mas acreditamos que vai acontecer ainda antes de vir acontecer. Então, sem a fé é impossível agradar a Deus. Evangelho sem fé não é evangelho, porque o evangelho é a fé no Senhor Jesus Cristo, é crer no sacrifício de Jesus. Então, o evangelho em que Paulo ele escreveu aqui não é simplesmente uma religião, como algumas pessoas pensam, mas é uma porta de escape, onde as pessoas que estavam destinadas à ruína passam agora para a vida, porque observe que existem muitas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, e pelo fato de ter sido alcançadas pelo Evangelho, tiveram suas vidas mudadas. Pessoas em que bebiam, pessoas em que fumavam, pessoas em que se drogavam, pessoas em que não tinham expectativa nenhuma de vida. O Evangelho alcançou essas pessoas e essas pessoas vieram agora se render aos pés de Jesus e alcançaram de Cristo a misericórdia, alcançaram a graça, que significa favor não merecido, porque todos nós, sem o Evangelho, estamos incompletos, porque sem o Evangelho nós nos prejudicamos, prejudicamos o nosso próprio corpo, prejudicamos a nossa própria alma, prejudicamos o nosso próprio espírito. Mas o Evangelho de Cristo, quando entra, quando chega, então ele faz uma limpeza nas nossas vidas. Por isso é novidade de vida. Observe uma pessoa que aceitou o Evangelho, que aceitou a Jesus Cristo, ela vai ser totalmente diferente. As suas vestes vão ser diferentes, mas o seu semblante também é diferente. Você vai encontrar um semblante de paz, um semblante de alegria, um semblante de satisfação, um semblante de esperança, porque quem tem o Evangelho firmado dentro do seu coração, mesmo quando tudo está dando errado, quando tudo está em turbulência, mas tem a calma e a tranquilidade de esperar, sabendo que existe um Deus que vai ajudar, que vai levantar, que vai dar força, que vai dar graça e que vai dar sustento. Porque o Evangelho de Cristo é acreditar naquilo em que não se vê, irmãos. O Evangelho de Cristo é acreditar em que nunca se está sozinho, em que está sempre com Jesus ao seu lado, em que está recebendo a força do Senhor Jesus, o auxílio do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, as providências do Senhor Jesus, que está esperando a providência naquilo em que muitas pessoas tentaram te ajudar, mas não conseguiram, porque é novidade de vida. Jesus, ele quer todos nós vivendo bem. Jesus, ele quer toda a população, toda a humanidade vivendo da melhor forma possível. Deus é um Deus zeloso.
O próprio Evangelho de Jesus, ele existe por misericórdia do Senhor Deus. Porque Deus ele enviou o seu único Filho para morrer em morte de cruz, para que viesse a nos trazer a oportunidade de alcançar esse Evangelho, ou desse Evangelho nos alcançar. Pois a Bíblia diz que andávamos como ovelhas desgarradas, sem direção, andávamos sem nenhuma expectativa, errante para o caminho da perdição, mas a misericórdia, a graça de Deus nos alcançou. As mãos poderosas de Jesus chegou até a minha vida, chegou até a tua vida e nos trouxe nesse exato momento em que fomos alcançados a graça, porque onde havia o pecado, superabundou a graça. Onde havia o pecado, superabundou a graça. Entenda que não é uma situação de substituir uma quantidade X por X, mas estamos falando em superabundância, não apenas abundância, mas superabundância. Ou seja, onde só havia pecado, a graça ela foi muito maior do que a quantidade de pecado que havia ali. Então, o Evangelho de Cristo é transformação, o Evangelho é vida, o Evangelho ele é um complemento para nossas vidas. Como complemento, Luciano? Sem o Evangelho nós estamos incompletos, irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo é a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é o que nos traz a substância, é o que nos traz a graça, é o que nos traz a força, é o que nos traz o ânimo para viver. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus que nos fortalece, que nos traz esperança quando já não temos esperança, que nos traz vida quando estamos pedindo para morrer. O homem muitas vezes está sem expectativa nenhuma, perdeu tudo o que tinha, não tem mais sonhos, não tem mais esperanças, mas quando o Evangelho de Cristo alcança o homem, entra no seu coração, entra na sua mente, e ao entrar no seu coração e na sua mente, o homem ele passa agora a estar diferenciado, com esperança, com vigor, com força, com graça. Então o Evangelho de Jesus, ele é super necessário para nossas vidas. Temos necessidades de estar ou de aceitar este Evangelho. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua história em nome de Jesus. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aí o teu like, ativa o sino e vem nos acompanhar. Oramos em nome de Jesus, finalizando esse vídeo. Eterno Deus, Pai bendito, Deus amado, Salvador, Rei dos Reis, nesse momento estamos na sua presença, Senhor, te agradecendo por essa oportunidade de mais uma vez estar com os teus filhos. Te agradecendo, meu Senhor, pela graça, pela força. Te agradecendo, meu Senhor, pela sua misericórdia que tem nos alcançado, pelo teu Evangelho que tem entrado nas nossas vidas, na nossa mente. Ó Deus, a todos os irmãos que estão nesse momento assistindo esse vídeo e fazendo esta oração. Ó Deus, olhe a vida de cada um, supra as necessidades de cada um. Nos ajude, nos dê graça, nos dê força. Ó meu Senhor, abençoe, meu Pai, a todos que estão desempregados. Abra as portas de emprego. Ó Deus, os lares, meu Senhor, tudo que se encontra de forma contrária, estenda suas mãos. Ó Deus, faça, ó Deus, um milagre. Nós precisamos de Ti. Ó Deus, todas as negatividades, repreenda em Teu nome. Todo o empecilho, meu Senhor, repreenda em Teu nome. Deus, todo travamento, Jesus, todo, meu Senhor, que está servindo de freio e travando a nossa vida, a vida do teu servo, repreende pelo poder do seu sangue agora, meu Jesus. Esse é o nosso pedido, meu Pai. Abençoa todos os irmãos, todas as irmãs, todos os nossos trabalhos, nossos filhos, as nossas casas. Protege, ó Deus, com as tuas mãos poderosas. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe a tua vida, queridos irmãos. Que Deus abençoe a tua história. Que Deus abençoe a todos vocês, a tua casa, o teu trabalho. Que Deus continue te abençoando, te ajudando. Fica na paz do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Deus. Vem conosco, vem orando conosco e lembre-se, o Evangelho é novidade de vida. Você pode estar sofrendo hoje, mas te prepara, porque Deus tem coisa boa para você amanhã. Tudo passa, nada é para sempre. Jesus é o Salvador. Amém? Fica na paz de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te dê da sua graça hoje e sempre. Amém.